Alô, boa tarde, amigos da Revista Inteligência. Espero que estejam todos muito bem. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é o professor José Svaco, eu tenho a honra de ser colega dele no IESP-UERJ, ele na Sociologia, eu sou na Ciência Política. Além de colegas, nós somos amigos e a gente também troca figurinhas do ponto de vista intelectual. O professor José Svaco está aqui com a gente, com esse sorriso. Gosto muito do sorriso dele, porque a gente tem os dentes iguais, tudo redondinho assim, né? Então, o professor José Svaco é um dos maiores sociólogos do Brasil e publicou com a gente na Revista Inteligência. Foi no número 89, um dos primeiros artigos que foram publicados logo no começo da pandemia sobre o negacionismo. A gente publicou o artigo com o nome A Extrema-Direita no Divã, ou, abre aspas, o que vai acontecer se o Brasil parar de trabalhar? Né? Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi alguém tratando de negacionismo na época, Zé. E a gente estava trancado na pandemia. Não satisfeito você com esse negócio, com esse artigo, que a gente teve a honra de publicar na Inteligência, você depois publicou esta obra-prima premiada, que é o Dicionário dos Negacionismos do Brasil, que ele publicou junto com o professor Raton, lá de Pernambuco, da Federal de Pernambuco. Um livro bonito, um livro cheiroso e gostoso. Maravilha, publicado pelo CEP, também editora de Pernambuco. É impossível falar de negacionismo hoje em dia sem falar com o professor José Svaco. Professor José Svaco, seja bem-vindo aqui no Conversas Inteligentes, mais um sujeito super inteligente para falar aqui nas nossas conversas. Não adianta negar que você é inteligente, não, que eu vou chamar isso de negacionismo também. Tá? Conta para a gente o seguinte, em primeiro lugar aqui. De onde veio o seu interesse pelo negócio do negacionismo? Você já tinha interesse por isso antes da pandemia? Bom, boa tarde, boa noite, né? Bom dia para todo mundo aí. Obrigado, Christian, pelo convite. Então, eu vinha de uma agenda de movimentos sociais, né? Já há alguns anos, uns 10 anos, estudando movimentos sociais, e eu tinha reparado já ali por 2013, 2016, que o caldo tinha entornado, que a coisa estava desandando e que só dava para entender movimento social se entendesse a reação, né? Então, logo em 2013, já escrevi um texto sobre aqueles protestos lá de junho, aí depois teve um golpe no Paraguai que derrubou o Lugo, aí fiz um artigo sobre a base que derruba o Lugo fora do parlamento, e depois com a Dilma escrevi um texto sobre, né, os protestos, que aí começa a surgir essa estética verde e amarelo nas ruas em 2015, então falo ali um pouco sobre a estética verde e amarelo, que naquela época ainda chamava de fascista e hoje acho que mais adequado chamar de reacionário. Mas então vinha dessa agenda de movimentos e olhando para reacionarismo, né? E quando começa a pandemia, eu entro nos grupos de WhatsApp só de grupo bolsonarista. Então daí que vem esse texto, né, de como que eles lidavam com a informação que vinha, sobretudo das Nações Unidas, né? Então, o que eles estavam lendo nessa leitura mais oficial do diagnóstico sanitário a respeito do que era a pandemia, o que estava causando a pandemia. E aí é aquele poço sem fundo, né, do reacionarismo. Então, vinha todo o anticomunismo, vinha figuras da ideologia de gênero, né? Então, todos esses lugares comuns aí da reação, mas que elas já vinham, pelo menos, de 2013, né? Elas foram atualizadas com a pandemia e eu entrei nesse WhatsApp bolsonarista. Mas me diz uma coisa, isso não se chamava negacionismo desde o começo, né? Não. Porque em história isso já era chamado de revisionismo, que é uma palavra ruim. Você pode ter revisionismo para vários lados diferentes, inclusive para a esquerda, né? Mas tem algum momento que você sabe como é que isso começa a ser chamado de negacionismo? Eu fiz uma busca agora em 2021, porque o Google ele tem uma ferramenta, né, da aparição dos termos. E, de fato, o negacionismo só entra no debate público brasileiro com a pandemia. É o Ngram, né? Exato.
Então, ele entra com as declarações do Bolsonaro, né? Então, ele que dispara um pouco essa categoria e a mídia se apropria disso rapidamente para chamá-lo de negacionista. Com relação ao revisionismo, tem um problema aí, porque, de fato, essa extrema-direita ela não nega a ditadura, né? Não é exatamente isso que está em jogo na revisão histórica. Ela é um elogio, ela é mais um elogio do que uma negação da ditadura, tá? Ela é, na verdade, ela é em parte uma negação da violência estatal, né? Da repressão. Ela é uma negação do caráter sistemático de que a repressão contra a oposição, contra dissidentes, ela era sistemática. Então, isso é negado, mas o resto todo não é uma negação da ditadura, né? Eu fiz com a Cris Buarque, estou fazendo agora um livro com a Cris sobre, né, as políticas de memória desde a ditadura e as políticas de direitos humanos, e aí isso é bastante claro, né, que de fato o passado não é negado, ele é elogiado. Até o contrário, né? Tem uma outra posição dada à ditadura. Então, o revisionismo é um termo que fica um pouco fora de lugar aí, nesse debate. Mas de fato, né, o negacionismo ele acabou virando mais uma categoria de acusação generalizada, né? Vou dar 2 exemplos com os quais eu pretendo abrir o meu... Porque, então, desde 2020, eu venho fazendo análise desses grupos de extrema-direita, né? Reconhecendo que exista algumas, né, embora existam algumas formas de negacionismo à esquerda, acho que o que é politicamente relevante estudar hoje é esses vindos aí desses grupos de extrema direita. Mas me parece que ele virou uma categoria de acusação que ela dá nome para muitas coisas, e a maior parte delas nem sequer é negacionismo. Então, por exemplo... saiu agora semana passada o vice-presidente acusando Lula de negacionismo econômico, porque você, né, contestar o teto fiscal seria uma forma de negacionismo, que é completamente absurdo. Simplesmente é uma disputa política, né? Mas essa estratégia é a coisa mais comum do mundo do conservadorismo, ele pegar aquilo de que ele é acusado e inverter. Exatamente, exatamente. Que o outro que é de científico, por exemplo, no repertório reacionário, por exemplo, clássico da Igreja Católica, dos integristas, tá? Uhum. Quer dizer, aqueles que não aceitaram a virada da Igreja às progressistas, a partir do Concílio Vaticano II. Uhum. Eles dizem, na verdade, que a ciência não se opõe à fé. A ciência que se opõe à fé não é ciência, é cientificismo. Exato. A verdadeira ciência é plenamente compatível com os princípios da filosofia de São Tomás de Aquino. Exatamente. Aí os outros é que são ideológicos, que os outros é que são... Exatamente. Né? Isso é um clássico do conservadorismo. Né? Aí você vai dizer que os outros é que são negacionistas. Exatamente. Mas assim, no caso da ditadura, mas eu já encontrei gente falando, na verdade, que era um regime de força, entre aspas, mas na verdade que era mais democrático, sei lá, do que a república que veio depois. Porque também é um topos reacionário, né? Porque se você só tem justiça debaixo de um regime que admite a verdadeira religião, se a política só é moral será direcionada pela religião, ipso facto, um regime pautado pelo relativismo de costumes, pelo indiferentismo religioso, é uma ditadura contra a igreja, é uma ditadura porque ela é contra a justiça. Então a democracia vira ditadura. E a ditadura vira democracia, entendeu? Então, sim. Então eu acho que tem um certo negacionismo aí também, mas assim, negacionismo do quê? É negacionismo da modernidade, né? Exato. Tem um texto agora... Da secularização. Exato. Acho que tem uma secularização, né? Tem um texto que está no Prelo agora, não sei se eu cheguei a compartilhar com você, que vai sair naquela revista francesa Brasília. Pois é, eu estou devendo texto para ela também. Eu fiz um artigo cujo título é O Gênero da Liberdade.
E ali aparece muito bem isso, né? Como uma das linhas de força do discurso negacionista é, sem dúvida, a negação da modernidade. Né? E eu diria, mais especificamente, a negação do pluralismo de valores. Né? Então, essa ideia de que a sociedade é complexa e que ela não apenas comporta uma variedade de formas de vida, aqui eu estou falando nomeadamente de formas feministas e LGBT de vida, né? Esse tipo de organização de gênero alternativas. Né? Então, ela é um tipo de discurso que ele vai contra essa ideia de pluralidade, né? E de que o direito abarcaria essa pluralidade moderna. Né? Tem uma ideia de assim, que não, que o direito não pode, né? Que ele, ao contrário, deve frear essa pluralidade. Porque ele viola o direito natural derivado das leis divinas. Exatamente, exatamente. Como Deus criou o mundo, Deus criou o homem e a mulher, inclusive a mulher é nascida da carne do homem para fazer companhia para o homem. Porque isso está nas escrituras. Então você tem toda uma hierarquia natural. Né, de coisas que você não pode mudar na família patriarcal, as posições das pessoas. Né? O que eu acho engraçado, eu não sei se você encontrou isso também, é que os negacionistas têm uma concepção totalmente idealista da história. Quer dizer, não sei se você viu isso, a secularização não é produto de um processo de mudança social. A secularização é fruto da doutrinação deliberada de agentes de Satanás. A maçonaria, a Foro de São Paulo, a Internacional Comunista, o protestantismo, que cria o absolutismo que põe. Entendeu? Tem. Eu não encontrei exatamente essas fontes, mas eu acho que uma peça intelectual fundamental nesse racionalismo negacionista é, sem dúvida, o Olavo de Carvalho. Isso eu encontro bastante. Né? Então, todos os intelectuais, ideólogos, jornalistas que vão fazer a defesa da contestação à ciência, né, às instituições, né, e autoridades científicas, eles estão lendo e citando Olavo de Carvalho. Aí tem uma centralidade muito interessante, que reafirma isso que você está falando, né, desse rechaço da igreja se modernizar. Né? Mas, e de fato, essas linhas mais medievais mesmo, elas não chegam tão claramente no discurso e nas práticas negacionistas. Acho que ela permeia mais, de fato, esses intelectuais, e em outros momentos eles estão mais preocupados com isso. Mas assim, como é que ficam as políticas? Você chegou a analisar as políticas públicas baseadas no negacionismo? Eu próprio não. Eu tô mais focando em grupos, né, sobretudo no mercado. Né? Então, conglomerados de comunicação que estão produzindo desinformação e fake news. Então, o que eles... Esses de internet ou essas que já tem canal de televisão, rádio? Ambos. Mas esses mais proeminentes ainda não, mas são mais... Tem uma constelação aí, tem uma ecologia organizacional deles. É tipo aquele jornal da cidade, uma cidade online, Brasil Sem Medo. Essas eu analiso, um dos que eu analiso mais é o Brasil Sem Medo. Mas e tem outros... É o jornal do Olavo, né? Exatamente. E esse especificamente, esse tem uma ideologia mais coerente mesmo. Mas tem uma coisa que me parece interessante de falar aqui, que é até um certo paradoxo, né? Que é uma certa acusação aos cientistas, sobretudo aos cientistas sociais, sociólogos, antropólogos e politólogos, né? De que a gente seria ideológico, tem essa remissão à ideologia, chama ideologia de gênero, né? Então tudo que não é, supostamente não seria científico, né, é ideológico. Mas tem uma lógica nesse ataque que ela é estritamente antimoderna, que é como se a gente pudesse viver, né, numa sociabilidade pública livre de ideologias, entende?
como se a própria pluralidade ideológica, né, o fato de que você não tem uma representação natural e autoevidente do mundo, que é a nossa condição moderna, no final de contas, né? Como se isso fosse um problema e não uma condição. Mas a modernidade é a decadência. É a decadência. Exato, exatamente. Você sabe que eu estou fazendo eu estou escrevendo. Eu faço essa pesquisa de ideologias do pensamento político brasileiro, né? Eu estou aproveitando que o Bolsonaro foi derrotado para tentar retomar minhas pesquisas sérias, que não são só meter o pau em canalhas, né? Mas aí eu estou fazendo uma pesquisa que é sobre o reacionarismo, a ideologia do reacionarismo no Brasil. E aí eu estou tentando montar arquétipos. Em vez de ficar estudando autor, eu estou estudando assim, 50 autores e monto um arquétipo. Aí eu estou fazendo agora dos reacionários. Então eu estou exatamente lendo. Já li 4 do Império, vai ser uns 15 já. Você sabe que no fundo, cara, isso que você está falando da ideologia é o seguinte: cada ideologia diz que a sua não é, que é a do outro é que é. Né? Mas no do reacionário é um negócio engraçado, porque eles acham que ideologia é uma forma de. É uma falsa religião que foi inventada pela modernidade, pelo diabo, para destruir a igreja. Exato. Entendeu? Então, assim, essas coisas. A raiz não aparece, mas a gente só vê a ponta, mas no fundo é a mesma coisa. Assim, a gente está decaindo desde a reforma protestante. Que aí você tem a ideologia do absolutismo, depois tem a ideologia que é criada pelo protestantismo, depois você tem a ideologia do liberalismo, que é inventada pela maçonaria, e você tem a ideologia do comunismo, que é da Internacional. Uhum. Mas aí é engraçado também como é que eles ficam. Não sei se você parou, também percebeu isso, assim. Eles imaginam que tudo sai de uma espécie de anti-igreja. É uma instituição também mundial, que é assediada em algum lugar, porque a Igreja Católica é uma internacional, né? Ela é literalmente uma internacional. Porque existe uma internacional do diabo, que é uma igreja do diabo, que ela está sediada ou em Moscou ou em Paris, na época do Iluminismo. Sim. Né? E ela tem células espalhadas também, igual ao cristianismo. Então você tem maçonaria que está em Paris, eles ficam o dia inteiro conspirando ali como destruir a igreja. Aí ele manda... tem células que vão se infiltrando de maneira insidiosa, aí é o inimigo interno. Sim. Representa ou os heréticos ou os infiéis. O modus de pensamento é espelhado nela própria. Sim. Né? O que eu vejo que tem um ultracatolicismo muito forte, né? E ele é nuançado, tem os grupos mais e uns grupos menos, mas nesses mais negacionistas é mais ultracatólico, né? E tem uma coisa que eu encontrei agora num texto sobre o George Orwell, porque eles fazem uma apropriação de 1984, né? A democracia moderna é o regime totalitário do Orwell. É uma coisa muito maluca, porque assim, hoje vivemos no Brasil uma ditadura. Né? Nesses termos, tem uns sinônimos, tirania, ditadura, né? Censura, né? Então a gente viveria supostamente de acordo com essa apropriação da obra do Orwell, a gente vive numa ditadura hoje no Brasil. É muito interessante, né? Então vai votar, contesta, faz protesto e acha que está vivendo uma ditadura. Mas acho que um dado mais interessante que eu encontrei nesse texto, que também está no Prelo, é que eles vêm construindo um cânone reacionário. Então, hoje ele já tem os autores, né, que eles forçam a interpretação para tornar ou um autor liberal ou um autor conservador em um cânone do reacionarismo. Né? Então, é muito interessante. É tipo live do Alan dos Santos, que tem Churchill, Dom Pedro II, Olavo de Carvalho, sei lá, Adolf Hitler, do lado tá Bach, e depois tem o, sei lá, não tem nada a ver um com o outro, José Bonifácio, entendeu? É um cânone meio estranho, né? Em cujo ápice, com certeza, está o Olavo de Carvalho, que sempre é mencionado, Hayek, Tocqueville, então são autores que não têm nada a ver em nenhum sentido, né? Hayek, Tocqueville,
Tem alguns que são conservadores mesmo, mas eles não são reacionários, né? Mas eles imputam, né, um Aham. reacionarismo a esses autores, sobretudo conservadores contemporâneos, tipo Sullivan, uma coisa assim, e é um pouco forçado. Aquele que Mas é escroto também, né? qual? Roger Escroto. Scroton. Scrotum. Não é? O nome dele não é esse? Scrotum. Ah, isso. Então tem um pouco essa a construção de um cânone reacionário. Isso é muito interessante, né? Quer dizer que essas são no limite, elas são organizações privadas, elas dependem da contribuição, do pagamento do site, da compra do livro. Então você tem essa dimensão material muito forte e elas não estão muito bem das pernas. Isso é bom falar. Mas também tem uma dimensão aí, vamos chamar de cultural, que eles têm que construir um cânone reacionário para forjar um público, para o público se identificar e dizer eu sou conservador, que eles chamam de conservador, né? Também tem isso. É. Conservador Mas liberal, às vezes. Conservador liberal. para a fatia mais ilustrada, que é pequena também desses grupos, o liberal é um xingamento, né? O liberal é o exemplo da decadência. E esse trabalho que você está no Prelo, ele é o que você está fazendo com a Cristina Buarque ou é outra coisa? Não, eu tenho, então, esses trabalhos que são artigos separados, né, sobre essa ecologia aí reacionária, mas eu tenho um outro trabalho que eu estou fazendo com a Cris, que a gente está tentando reescrever a história da redemocratização, né? Um pouco. Acho que você já leu um texto meu que você falou, você é mais hegeliano, tem essa coisa de Estado-sociedade, não sei o quê, que é um pouco essa pegada menos a versão de que a transição foi uma grande derrota e que a sociedade não compareceu à transição, e a gente mostra Nossa, não. que maluquice. Então a gente está tentando, está disputando um pouco esse. Porque, veja, sobretudo com. Quer dizer, a sociedade de hoje. Diga lá. Não, é porque deu um negócio aqui que deu um congelamento. Não, quer dizer, a sociedade de hoje não está lá. Um monte de gente que está. Os movimentos sociais que existem hoje não existiam em 1984, não estavam lá. Mas os movimentos sociais que existiam em 1984 estavam lá. Exato. Entendeu? Então a gente está tentando. A gente já escreveu, um livro com. São 3 termos no título, que é esquecendo, lembrando e elogiando, que significa essas 3 etapas, né? Então, esquecer foi a condição para a transição democrática, né? Chegou um momento que investigar a violência ditatorial não era possível e os atores sociais concordaram em esquecer, em não vasculhar o passado. Um outro momento da reconstrução do país, a FHC e Lula, onde lembrar as comissões de anistia, Comissão de Mortos Desaparecidos, Comissão Nacional da Verdade, de lembrar o passado, e essa última fase que a gente viveu aí, tomara que esteja acabando, que é de elogiar o passado. Então, essas 3 etapas, que é esquecer, lembrar e elogiar. Talvez pudesse trocar elogiar por comemorar. É porque a gente está escrevendo em inglês. Tá. Mas é muito elegante. Mas obrigado. Em português a gente vai boa, gostei. Comemorar é muito melhor, exatamente. É mais eufônico, em português é mais eufônico. Exato. Nossa, muito bom. A gente tem que conversar mais fora daqui. Exato. Você que está vendo essa conversa inteligente, fica atento, que vai ter mais conversa inteligente aqui sobre esse assunto. Porque ele está estudando, eu também estou estudando a mesma coisa. Só que né, de ângulos diferentes, mas a gente tem muita figurinha para trocar. Muita. A gente vai terminar por aqui. Obrigado, Zé, pela essa conversa ótima, que é só o aperitivo do seu artigo e dos livros, desse livro aqui, e dos outros que estão por vir, e pelos outros artigos que vão publicar, porque você vai voltar aqui em breve para falar de um outro artigo que você publicou, que foi sobre os pardos. Exatamente. Tá? Volto sim. Nossos inteligentes aqui também não vão ficar muito tempo com saudade de você, que você vai voltar logo. Querido, foi ótimo falar com você. Eu que agradeço. Um abração, Cristian. Um abração, querido. Tchau.